vida, você que nos assiste nesse momento, aleluia, vamos aqui compartilhar a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Coloque aí no seu coração que o que Deus tem para você é grande. Quantos creem nisso? Coloque no seu coração que o que Deus tem para a sua vida, você ainda não viu, você ainda não visualizou, se você ainda não experimentou, chegou a hora de experimentar, porque o Senhor quer fazer coisas novas, amém? Amados, vamos lá abrir nossa Bíblia, Gênesis 1:26. Nós vamos falar sobre a capacidade de Deus na vida do homem. Quantos de vocês acreditam que Deus já colocou na sua vida um potencial e uma capacidade? Você precisa acreditar, porque isso não é história, isso é a verdade, ok? E quando a gente fala da verdade, nós estamos, amados, falando do que Deus já fez na nossa vida. E o que Deus fez na nossa vida já é grande demais. Aleluia! A palavra do Senhor diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aleluia? Amados, preste bem atenção, nós vamos falar sobre a capacidade de Deus na vida do homem. E quando a gente fala capacidade de Deus na vida do homem, não é só do homem do sexo masculino, ok? Está falando da capacidade de Deus na vida do homem, da mulher, da sua criação. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, todas as palavras que você já ouviu até hoje na sua vida, que você não vale nada, que você não é inteligente, que você não é capaz, que você não é uma pessoa que tem capacidade de romper adversidades, deleta isso hoje da tua cabeça. Quantos creem nisso? Sabe por quê? Porque muitas pessoas na vida interam seus 30, 40, 50, 70 anos com uma voz dentro de si, que foi plantada nas suas incapacidades, e essas incapacidades seguem anulando o potencial que Deus já colocou na sua vida. Coloca uma coisa nessa tua cabeça. Você é simplesmente a imagem e a semelhança de Deus. Você entende o que é imagem e semelhança? Imagem fala da essência. Eu pergunto, Deus é limitado? Deus, ele é uma pessoa que não consegue estabelecer os seus desígnios? Não. Eu pergunto para você, Deus é uma pessoa incapaz? Claro que não. Logo, quando nós falamos de essência, nós estamos dizendo que a essência de Deus na nossa criação está depositada sobre a nossa vida. Quantos creem nisso? A essência de Deus e a semelhança. O que é a semelhança? Diga assim, o potencial. E quando, amados, nós falamos de potencial, nós falamos de capacidade. Olha só, quantas pessoas não interam, não vê o desafio da sua empresa, o desafio da sua família, o desafio de encarar um estudo, algo desconhecido, e olha para si mesmo e diz, eu sou incapaz. Por quê? Porque existe uma voz plantada dentro de você, e que em nada reflete a imagem e a semelhança do teu Criador. Amados, nós, a igreja, precisamos despertar para isso. Você precisa olhar para os teus obstáculos que estão hoje na sua vida
como uma grande oportunidade de você manifestar o potencial da tua criação. Você sabia que na tua vida existe um potencial que você ainda não conhece? Existe uma capacidade que você não conhece? Existe uma força que você ainda não experimentou e que está na tua essência? Você sabia disso? Então é importante nós, a igreja, que fazemos parte direta dessa bênção de Deus, porque esse texto mostra literalmente a capacidade que Deus colocou em nós. Imagem e semelhança. Diga assim, imagem e semelhança. Então, a tua vida não tem nada a ver com a imagem da derrota, com a imagem das trevas, com o potencial do inimigo, mas sim com aquilo que Deus já plantou em você, que faz parte da essência dele, da capacidade dele, do potencial dele. Amados, e quando a gente olha para Deus, né? A gente não enxerga limitação. Quando nós olhamos para Deus, nós não enxergamos impossível. Quando nós olhamos para Deus, a gente não enxerga mente tapada. Nós enxergamos o quê? Autoridade, poder, conhecimento, direção, entendimento. Nós enxergamos o potencial de realizar tudo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, amém? Agora, você sabia que esse entendimento é uma chave, que você precisa tomar posse no seu entendimento? Porque, amados, você já prestou atenção que até mesmo um curso que é natural na área da tecnologia, na área da informação, na área da automação, na área do conhecimento. Você já prestou atenção que até mesmo cursos naturais humanos, existe um bloqueio muito grande na mente de muitas pessoas? Por que existe esse bloqueio? Porque uma vez ou outra na sua vida, esse potencial de Deus ele foi bloqueado. E aí chega uma fase da nossa vida que nós precisamos dar passos além, que nós precisamos romper, que nós precisamos nos desafiar e dizer: essa não é a verdadeira criação do meu Senhor. Isso hoje que eu encontro na minha vida faz parte de todo um projeto do diabo e não da vontade de Deus. Então, amados, nós precisamos forçar, diga assim, forçar a nossa mente a romper os obstáculos. Quantos de vocês já tiveram experiência de ter um desafio e você sentiu um medo aterrorizador, um medo que te bloqueia, que te inopera, que faz você parar totalmente a sua ação? Eu acredito que todo mundo, né? Todo mundo, uma vez ou outra na sua vida, você já experimentou isso. Uma vez ou outra. Se alguém aqui não experimentou, glória a Deus, você está livre. Vai e rompe, porque não há nenhum registro. Amém? Mas quando nós experimentamos, amados, esse tipo de medo, de bloqueio, é porque a nossa alma já ficou comprometida com uma experiência que em nada tem a ver com o nosso Deus. Porque quando Ele nos cria sua imagem e semelhança, Ele coloca algo dentro de nós. Diga assim, domínio. E como é que Satanás consegue inoperar a ação de quem faz parte da imagem e semelhança de Deus? Inoperando a ação. E a ação ela é inoperada pela falta de domínio. Porque o domínio ele faz parte da bênção. Diga assim, da bênção. Você vê que quando Deus te mostra que Ele te criou a imagem e semelhança dEle, Ele coloca, Ele abençoa. Depois da bênção dEle, Ele diz assim, agora vá lá e domine. Ok? Só, amados, que o inimigo sabe usar esse domínio para o mal. Quantas pessoas não usam a sua força, a capacidade de dominar, de governar, para estabelecer o que é mal? Para ser arrogante, para ser prepotente, para pisar nas pessoas, para dizer que você não está sujeito, que você não se permite a viver experiências
que você precisa se sujeitar a outro. Logo, esse domínio, ele desenvolve arrogância, prepotência, desenvolve tantas coisas ruins do ser humano. Mas, quando chega a hora de nós dominarmos, ou seja, estabelecer o que Deus falou que é para nós, o que acontece? A pessoa se paralisa, ela não consegue avançar, ela não rompe. Existe um registro ruim dentro de você. E nessa noite, Deus está falando ao nosso coração que chegou a hora de romper. Posso ouvir amém? Chegou a hora de anular essa voz. Chegou a hora de inoperar essa incapacidade. Porque, amados, nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Na nossa vida, há toda capacidade. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa capaz. Você apenas ainda não teve essa experiência com você mesmo. Entende isso? Quantos de nós, em um momento ou outro da vida, fomos forçados a aprender cálculos, a desenvolver áreas da tecnologia, e você olhava para aquilo e dizia assim, isso não cabe dentro de mim, isso não está na minha capacidade. Mentira do diabo, está sim na sua capacidade. Sabe por quê? Porque a tua criação, o Deus que te criou não é limitado. Você acha que ele ia multiplicar a limitação? Claro que não. Você acha que ele ia multiplicar a incapacidade? Diga assim, claro que não. Amados, o nosso Deus multiplica a sua imagem e sua semelhança. E a sua imagem e semelhança está depositado na sua vida. Posso ouvir amém? Está depositado na sua mente, na tua criação, na tua essência. E nós precisamos usar isso para nos apropriar do governo que Deus autorizou sobre a nossa vida. Porque foi Ele, amados, quem nos abençoou para isso. Não foi outro, mas sim o Senhor. Amém? Diga assim, eu creio nisso. Amados, Deus permitiu que o homem fosse munido de entendimento e sabedoria. Coloca aqui na tela, Salmos 119, 144. Deixa eu falar devagar para o Ícaro pegar. Salmos, capítulo 119, versículo 144. Você vai ver, amados, que nessa autorização, nessa liberação de Deus, para que a gente possa manifestar a capacidade potencial, o Senhor nos entregou a sabedoria e o entendimento, ok? Sabedoria e entendimento. Você vê que o ser humano, ele é um ser inteligente. Diga assim, inteligente. Diga assim, eu sou inteligente. E essa inteligência, amados, ela vem do Senhor. E principalmente daqueles que entendem que precisa. Ok? Olha só o que a palavra diz. Justos são os teus testemunhos para sempre. Dá-me entendimento para que eu viva. Aleluia. Olha só o que a palavra do Senhor mostra. Amados, que os testemunhos de Deus, diga assim, os testemunhos de Deus são justos. Ou seja, eles são verdadeiros. E se aquilo que Deus já testemunhou de si mesmo, através da criação, através da manifestação do seu poder, você acha que Deus iria nos negar a multiplicação do entendimento? Diga assim, não. Então você vê que através dos testemunhos que o próprio Deus já liberou sobre a terra, aquele que entende os testemunhos de Deus, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já operou, aquilo que Deus já liberou sobre a sua igreja, nós precisamos entender que nós precisamos pedir esse entendimento constantemente. Amém? Precisamos pedir constantemente. Por quê? Porque o entendimento, ele vai acrescentar vida sobre nós. Amados, e você sabe o que é o entendimento? O entendimento é a capacidade de romper qualquer nível de cativeiro. Amém?
O entendimento é a luz que nos autoriza a tomar posse de toda a bênção que Deus já liberou sobre nós. É por isso que as pessoas, ou a igreja, ou aqueles que buscam a Deus, que ainda não se posicionaram na sua herança, na bênção do Senhor, é porque lhes falta entendimento. Eu pergunto para você, não é tão simples resolver as coisas quando a gente entende? É fácil. As coisas, elas só ficam difíceis quando a gente não entende. Mas quando nós entendemos, é muito simples de resolver. Amém? Você vê que o grande desafio na mente de muitas pessoas é pela falta de entendimento. E o que é o entendimento? O que é o entendimento? É o conhecimento da ação. É aquilo que eu entendo para que eu possa agir. E a falta dele? O que é a falta de entendimento? É todo o cativeiro do inimigo operando de maneira efetiva. Você entende isso? É por isso, amados, que nós precisamos orar. Diga assim, eu preciso orar. Porque o entendimento vai desatar a vida sobre mim. Amém? Então, quando eu entendo, olha só. Quando eu entendo, eu busco para que eu possa viver. Ok? Coloca isso na tua cabeça. Você não precisa de dinheiro, você precisa de entendimento. Porque quando você tem entendimento, o dinheiro vem. Quando você tem entendimento, a sabedoria vem. Quando você tem entendimento, amados, as tuas habilidades, elas vão ser bem executadas, bem aplicadas. Quando você entende. Agora, quando você não entende, você vai continuar escravo. E sabe o que é uma pessoa escrava? É uma pessoa totalmente limitada. Uma pessoa que é castrada no seu potencial. Uma pessoa que é castrada nas suas habilidades principais. E o inimigo, ele sabe fazer isso, bloqueando a nossa alma, bloqueando a nossa mente, bloqueando as nossas habilidades. Hoje, diga assim, hoje, eu renuncio toda essa atmosfera de trevas no meu entendimento. Amém? Amados, porque Satanás sabe que se ele consegue te bloquear, ele consegue te paralisar. E se ele te paralisar, você se torna uma pessoa algemada pela falta de entendimento. E se você está escravo, o que você vai produzir? Diga assim, nada. A não ser murmuração, revolta, falta de fé, incredulidade e tanta coisa ruim. É por isso que hoje, diga assim, hoje eu tomo posse da capacidade do meu Deus sobre a minha vida. Quantos entendem isso? Diga assim, eu tomo posse. Amém, amados? Entenda uma coisa, quando for posto um desafio para você, não se limite, vá. Às vezes vem aquele registro no teu espírito dizendo assim, eu não vou conseguir. Mas você foi, você ousou, você deu um passo. Chega de nós nos paralisarmos porque nos sentimos o quê? Incapazes. Chega. Na tua vida existe um potencial que você precisa conhecer. E ele já está no teu DNA porque faz parte da tua criação. Amém? Você não é uma pessoa limitada. Você apenas ainda não decidiu deixar de ser. Quando você decidir deixar de ser, você vai ver o grande potencial que existe na tua vida. Você vai ver como você pode. Você vai ver como Deus já te capacitou. Amados, a nossa mente, ela precisa enlarguecer, ela precisa se expandir. E não é se expandir das nossas próprias incapacidades, mas é se expandir para entender que nós podemos mais do que nós já fizemos um dia. Amém? E quando a gente fizer isso, você vai se surpreender, porque você vai ver como você é uma pessoa extraordinária. Aleluia! Coloca aqui na tela, Salmo 119, 104. Só volta um pouquinho, tá bom? Nós vamos aqui entender
como esse entendimento vai chegar. Olha só, amados, preste atenção. O entendimento chega, o salmista aqui falou assim, me dá entendimento para que eu viva. Olha só, para que eu viva. Então, para você continuar vivendo bem, para você continuar rompendo, para você continuar conquistando, o que é que você precisa? Entendimento, ok? O entendimento vai desbloquear as incapacidades da nossa vida. Olha só aqui no versículo 104. Diz assim, pelos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço toda vereda de falsidade. Ou seja, amados, o que é os preceitos de Deus? Os princípios, os mandamentos, a justiça, a fé, a direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. É dessa maneira que você absorve entendimento. Coloca isso no teu coração, anota. Eu preciso de entendimento, eu preciso de consciência da palavra. Eu preciso praticar o princípio. Porque dessa maneira vai vir mais entendimento, vou me tornar uma pessoa entendida. E se eu me torno uma pessoa entendida, eu me torno uma pessoa conquistadora. Eu me torno uma pessoa acima da média. Eu me torno uma pessoa abençoada. Eu me torno uma pessoa desbloqueada. Quantos recebem isso? Você sabia que existem mulheres com 40, 50 anos que olham para a sua realidade e dizem assim, como eu queria novamente ter uma oportunidade. Hoje, amadas, você tem que tomar posse dessa palavra sobre você. Amém? Porque toda incapacidade que você já viveu é fruto das incapacidades que você já se sujeitou a elas. A gente precisa colocar no nosso coração que nós não iremos nos sujeitar às incapacidades. Por mais que ela seja um gigante, que te humilhe, que olhe para você, que te desafie. Mas hoje, você vai colocar no seu coração que você é capaz, porque Deus já te capacitou para isso. Para tudo que você precisa realizar. Amém? Aleluia? Quantos tomam posse? Eu creio. Salmos 14, versículo 2. Salmos 14, versículo 2. Nós vamos entender, amados, que o desejar de ser uma pessoa capaz é o desejar de buscar compreensão todos os dias, ok? Salmos capítulo 14, versículo 2. Vamos ler aqui. Salmos capítulo 14, versículo 2. Vamos ler juntos aqui. Para a gente não perder essa palavra tremenda. Amém? Diga assim, eu tomo posse dessa verdade. Olha só o que o Senhor fala. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Amados, você, a partir de hoje, você vai precisar compreender que Deus te vê todos os dias. Quantos de vocês acreditam nisso? Deus te vê todos os dias. E sabe como Deus te vê? Ele fica olhando lá do seu trono para a terra, buscando quem deseja entendimento. Olha só. Sabe por quê, amados? Porque quem deseja entendimento, deseja mais de Deus. Quem deseja mais entendimento, deseja mais de Deus. O entendimento é diferente do conhecimento, tá bom? O conhecimento se compra, mas o entendimento se busca em Deus. Entendimento e sabedoria, somente Deus pode dar. Ok? Conhecimento, você faz um curso, você faz vários treinamentos e você recebe. Mas o entendimento é sabedoria. Somente o nosso Criador, aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, pode nos dar. Para que a sua natureza e o seu potencial possa ser desenvolvido 100% na vida daqueles que creem no seu nome. Amém? Então, nesse momento, eu quero deixar você com essa introdução.
nós já vamos continuar, nós teremos agora uma palestra, tá certo? Eu quero nesse momento que você guarde essa palavra no seu coração, porque Deus, amados, vai fazer coisas grandes na sua vida. Amém? Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia. Nós encerramos agora a transmissão. Deus abençoe você. E a igreja fica de pé.